Luizinho Vieira, parabéns por esse empate, um jogo difícil contra o Botafogo no estádio Santa Cruz. Sou Reginaldo Decares, da TV Tati. Significa mais um ponto conquistado fora de casa, mas infelizmente a vitória não está acontecendo. O que falta para chegar a essa vitória? Boa noite. Da minha chegada para cá, né, foram 10 jogos, a gente só perdeu uma. E ao longo dessa sequência de colocar o conteúdo para os atletas, né, e trabalhar uma ideia de jogo, o time evoluiu muito em relação a essas ideias. Né? São 7 jogos de invencibilidade, criando chances e jogando um futebol que não é compatível com a posição na tabela. Né? Claro que todo mundo quer vencer, principalmente nós, né? Mas o importante é isso, é criar uma casca, criar esse conteúdo e trabalhar e ter o discernimento, né, de poder corrigir as coisas que são palpáveis, né? Mas entender que a competição está muito equilibrada, né? E principalmente essa sequência difícil, né? E principalmente também de se entender que o Brusque não jogou na sua casa ainda, ao longo de todo o ano, pela reforma do estádio. Então, ter tranquilidade num momento importante, mas também sabendo que a equipe vem crescendo, vem competindo, né? E apresentando um futebol, né, que nos últimos jogos, como eu falei, naturalmente a gente merecia sair vencedor. Professor, vamos com as perguntas da imprensa de Brusque da região. Zé Hoffman, Rádio Clube. Luizinho, por que o Brusque não consegue vencer? Só está empatando, isso leva o Brusque a estar na zona de rebaixamento. A pergunta é boa, né? Dentro do que o torcedor quer. Ele quer ganhar o jogo, né? Agora, eu posso fazer uma pergunta também em cima dessa pergunta. Por que o Brusque não perde? Então é isso que a gente tem que entender, de ter esse discernimento, né? Acho que a gente criou um corpo, uma casca muito importante para a disputa da Série B. O clube nunca se furtou de né, estabelecer metas, e a meta é sair do rebaixamento, projetar o ano de 2025 dentro da Série B, e o trabalho é esse, né? Procurar ter consistência, como a gente vem apresentando. São 7 jogos de invencibilidade, né? E jogando futebol compatível ou muito próximo da vitória. Então é ter tranquilidade. Tem pontos que a gente tem que melhorar, principalmente na questão do acabamento das jogadas, mas esse corpo, essa consistência defensiva, né, ela se mantém nos últimos jogos. Né? Hoje a gente fez 2 gols fora de casa, a gente saiu perdendo, empatou, tomou o segundo gol e correu atrás, então mostra também essa maturidade da equipe de poder correr atrás do resultado. Cláudio Santos, Rádio Cidade, qual foi a estratégia montada por ti para jogar contra o Botafogo, time que é adversário direto na tabela? Não, a estratégia dentro do que a gente fez nos últimos jogos, né, com as dificuldades que foram criadas pela competição, né, exemplo, a gente tem 3 laterais esquerdos no departamento médico. Hoje o Alex Juan veio para poder estar mais próximo, né, de poder trabalhar e não perder nenhuma sessão de treino, até porque a gente treinou aqui em Ribeirão. A expectativa é que ele possa, ao longo da semana, retornar já dentro de um quesito da parte física também, né, de estar dentro do grupo, literalmente, né, e a sua experiência conta muito. O torcedor entender, o futebol, na minha cabeça, ele só tem 2 momentos: quando a gente não tem a bola e quando tem a bola, né? O Brusque, dentro disso, de gerar um comportamento coletivo, agressivo, né, de poder se colocar no campo de ataque, eu acho que a gente tem evoluído dentro desse quesito, né? Para finalizar, eu gostei da pergunta e vou repetir a resposta, né? Se a pergunta ela é direcionada por que não ganha, né? Vou colocar de novo por que o Brusque não perde: porque tem consistência, né? Tem conteúdo, e o grupo aceitou muito bem essa ideia de jogo, né? E tá se tornando um time chato de se bater. Outra pergunta do Cláudio Santos: qual o objetivo tático de todas as substituições? Pois o Brusque parecia estar desorganizado, sem os jogadores cuidar as posições.
Um time, a pergunta não tem nexo dentro do que foi o jogo e dentro dos últimos 7 jogos. Né? Um time desorganizado, sem consistência, ele não fica 7 jogos sem perder. Né? Então, enfim, né? Quem está dentro do futebol sabe muito bem o que a gente vem fazendo, né? A personalidade do grupo de poder reagir dentro da competição e se manteve dentro do jogo hoje especificamente, é o que o Brusque, depois da minha chegada, um time competitivo, agressivo, que tenta jogar no campo do adversário, que nunca abdicou de poder criar situações, mas de buscar a vitória. O resultado de empate, ele faz parte de um contexto. Né? Agora, o conteúdo, a leitura tática, né? E o que o Brusque vem apresentando é uma pergunta totalmente fora do contexto. João Vitor Roberge, Jornal Município, por que após a entrada de Cristóvão, o Brusque só voltou a fazer substituições aos 37 do segundo tempo? Porque o grupo, esse momento do jogo, né, a gente se manteve muito bem. Né? Um time impressionante, que estava envolvendo o Botafogo. Né? Eu não sou obrigado a trocar. É a leitura do jogo que te dá esse momento da troca ou não. Né? Eu acho que as trocas foram muito boas em cima do que o jogo apresentou. Inclusive a troca do Cristóvão, né? Essa troca, e foi ele que participou do segundo gol. Enfim, a gente sabe muito bem o que vem fazendo, né? Apesar de sempre vai ter alguns que vão direcionar para o lado negativo, né? Mas a verdade, os fatos e a realidade é que são 7 jogos que a gente não perde. O time está criando uma casca muito interessante para a sequência, né? E obviamente ainda vai crescer muito mais. Outra pergunta do João Vitor: com as suspensões de Wallace e Everton Alemão, você pretende manter o esquema com 3 zagueiros, improvisando um atleta na posição, ou você se vê obrigado a escalar o Maurício e Anson como dupla de zaga contra o Paysandu? Não, a gente jogou os últimos jogos com 3 zagueiros. Né? E como eu te falei, o time sempre foi muito consistente. Agora, a gente tem 2 problemas para resolver. Né? Como a gente teve 3 problemas pelo lado esquerdo, com os laterais de fora, são as dificuldades da competição. Né? Não vou me furtar disso. E a gente não tem a dúvida que a gente vai montar um Brusque agressivo, competitivo, né? Porque o Paysandu, ele é um time hoje muito agressivo, né? Que procura marcar alto também, né? Com boas ideias de jogo. E o Brusque não se furta disso, né? De poder entender o jogo e montar uma boa estratégia para a gente fazer uma grande partida contra o Paysandu. Rafael, da Rádio Araguaia. Luizinho, o time apresentou muitas variações táticas ao longo do jogo, mas a vitória não veio. A busca por reforços é fundamental neste momento? Não, a gente está atento a isso, né, de procurar os reforços, mas pontualmente, né, sem desespero. Né, como eu falei, apesar de ser o 10º jogo, eu me sinto em casa, parece que eu trabalho no Brusque já há 2, 3 anos. Acho que isso é importante, né? De poder se entender dentro das ideias, o que o clube pensa, né? Do que a diretoria pensa, e isso é importante. E também trabalhando em cima da ideia e o conteúdo que a gente colocou. Né? Então, com calma, a gente vai trazer as peças importantes, né? Pontuais, para a gente poder se reforçar e criar mais opções, principalmente no setor ofensivo. Mais uma do Rafael: as mudanças realizadas durante o jogo surtiram o efeito esperado, o objetivo esperado? Bom, se a gente analisar só por esse ponto, né, o resultado, a gente saiu atrás do resultado e buscou 2 gols em relação a correr atrás do jogo, né? Eu acho que as trocas foram boas, né? A gente conseguiu se manter no campo de ataque o segundo tempo inteiro, né? A execução dos atletas foi o que a gente esperava, né? A gente tem que entender que foram 3 bolas na trave que poderíamos a gente ter chego à vitória, enfim. Né? Pensar no próximo jogo, montar uma boa estratégia, recuperar os atletas. Né? Quarta-feira tem mais um jogo difícil. Eu acho que a gente está num caminho de crescimento e os números mostram isso.
Para finalizar, mais uma sobre reforços, professor. Professor Cláudio, canal do Bruscão. Professor Luizinho, alguma notícia concreta sobre reforços para o Bruscão? A gente vem trabalhando já há um bom tempo em cima disso, tá? Não é fácil as negociações, né? Até porque são pontuais e dentro do modelo de jogo, né? Então a gente está atento, conversando diariamente, justamente para a gente poder se reforçar, né? E também dentro de um setor que a gente enxerga que pode nos dar mais variações, que é o setor de ataque. Obrigado, professor. Valeu, um abraço.